Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Agradeço a todos vocês por estarem sempre vendo meus vídeos e postando comentários. A razão que estou fazendo este vídeo é um agradecimento a Deus por Deus estar olhando pelo nosso país, Brasil. Eu me recordo que a primeira vez que ouvi falar sobre política, eu era menino ainda, quando alguém disse para mim, um outro menino disse, o nosso presidente tirou a própria vida. Se matou, cometeu suicídio. Eu não entendia nem o que era suicídio, nem o que era presidente, nada, não sabia. Mas comecei a me interessar por esta coisa chamada política e ver o que estava acontecendo. E fui descobrindo coisas desde o Império, que o Brasil teria sido outro se não tivesse expulsado Dom Pedro, que morreu na França, segundo informações, num quarto imundo, pobre. Mas sempre tiveram aquelas víboras, aquelas serpentes dentro da política, pensando só em si mesmos. E com o passar do tempo, eu vi muitos nomes e depois comecei também a ser informado que a minha família, no passado, na época de Floriano Peixoto, minha família se levantou contra ele e botou ele para correr. Muitos tiros. Isso foram muitos quilômetros. E ele, preparando uma armadilha, disse, olha, o rei nosso, ele promete, a direção deste país promete que se vocês devolverem as armas, vocês serão perdoados. A família se reuniu, metade disse que sim, metade disse que não. Metade da família se entregou as armas e foram fuzilados no mesmo dia. Floriano Peixoto, que já está na eternidade há muitos anos, terá que responder por este ato. Então eu comecei a notar que esta coisa de política tinha muitas serpentes venenosas no meio que a gente não podia identificá-las logo de início. Depois, sobre a morte do nosso presidente, que disseram ter cometido suicídio, veio a informação que, na verdade, ele foi assassinado por 4 homens. Uma mulher que estava junto foi atirada pela janela, quebrou braços e pernas e disse, eu estava lá, foram 4 homens. Mas já fazem tantos tempos, os tempos já se passaram, né? Já se passaram tantos anos, não há como voltar atrás e refazer tudo, né? Getúlio entrou na eternidade, que foi o homem que construiu mais coisas para o Brasil do que qualquer um outro presidente. Reconheceu o trabalhador, reconheceu o artista como profissão e por aí vai. Mas Getúlio Vargas está na eternidade. Não tinha medo de ninguém, porque ele disse, eu saio do Rio Grande e amarro o meu cavalo lá no Palácio do Catete. E disse, vem, nós vamos meter bala em você. E ele foi mesmo. Veio caminhando. E quando chegou no Palácio do Catete, as mulheres jogaram flores. Sempre ouvi dizer que o Brasil
era o celeiro do mundo. E nunca acreditei, quando jovem, porque eu via tanto desmando, tanta má vontade, como, por exemplo, eu morei num estado, não vou dizer qual estado, né, para não ofender o povo daquele estado, que uma carteira de motorista levava meses e meses para a pessoa ter. Uma identidade é a mesma coisa, um título de eleitor era difícil para renovar. Uma dificuldade. Mas em Itajaí, um dia eu renovei minha carteira de motorista, meu título de eleitor e minha identidade. Em um dia. A identidade foi feita na minha presença e saiu quentinha na minha mão assim. Por que num estado pode fazer isso tudo num dia e no outro precisa meses e meses e meses e meses? Por causa do dinheiro, né? Por isso eu gosto muito da minha terra, Santa Catarina. Mas olhando com mais cuidado, a gente percebe que o mal está em toda parte. Caminha na escuridão da noite. Existem políticos em Brasília que são igual vampiros, andam pelas sombras, no escuro, criando uma coisa aqui, um acerto aqui, só para derrotar o povo. Vocês pagarão por isto. Vai chegar um dia que você pecará pela última vez contra o povo brasileiro e será chamado à eternidade perante o Todo-Poderoso. Ah, sem dúvida. Porque o nosso povo está morrendo nas filas dos hospitais. Eu, uma certa vez, fui acometido de dor nos rins, uma pedra, uma coisa horrível, que parecia que estava me matando de dor. E eu fui no hospital. E cheguei lá, eu me torcendo de dor. E o médico assistindo, como que aquilo fosse nada. E fazendo as coisas caminharem o mais lento possível. E eu olhando para ele, aquele que havia jurado defender a vida, estava se deliciando com o meu sofrimento. Depois disse para o enfermeiro, dá uma injeção nele aí assim. E nem me examinou. Era madrugada. Estes pagarão também. Porque se um pastor tem que dar conta de uma corda de violão na eternidade, de todo o dinheiro que passou pela secretaria da igreja, pela tesouraria da igreja, não serão só os pastores que terão que dar conta. Todo ser humano, o filme da sua vida passará diante dos seus olhos. Hoje, o país que vivo agora está vivendo dias de alegria, porque a economia está melhorando muitíssimo. E aqueles que só têm boca, que lutam dia e noite para retirar o presidente, fazem com que o presidente tenha que carregar duas Américas nas costas. Uma que é o povo e outra que são os políticos que lutam contra o povo. Eles também pagarão. Eu conheci o caso de um pastor que era muito duro. Ele era muito duro. Um dia, um grupo da igreja dele foi visitar uma outra igreja lá. Foram com a Kombi. E ele deu uma disciplina nesses irmãos de 1 ano. Quando a Bíblia não
não diz quanto tempo a pessoa terá que ficar em disciplina, não. Isso é um assunto entre a pessoa e Deus. E quando terminou, os irmãos entraram em comunhão e o pastor morreu. E o pessoal começou a dizer: justiça divina. Justiça divina ou não, não foi muito bom isto. Uma certa vez eu tive que tirar uma senhora da comunhão por um caso muito grave que tinha acontecido. Conversando com ela, ela disse assim para mim: pastor, quanto tempo ficarei fora da comunhão? Eu disse: não sei. Isso é entre você e Deus. Quando você orar e sentir-se perdoada, volte a participar da ceia. Porque eu não tenho a chave do céu nem o livro da vida, né? Não está comigo isto. Está com Jesus Cristo, o meio Nazareno. Então, meus queridos irmãos que vivem no Brasil, este meu site não se dedica à política. Mas eu vejo as turbulências que passaram no fim de semana. E percebemos que existe a mão da maldade, mas também existe a mão do bem. Deus olhando pelo nosso querido Brasil. Vou lhes dizer, existe mais judeus no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Não é interessante isso? Deve ser por isso que no passado afirmava-se que Deus era brasileiro. Coisa que ele não é, né? Mas o brasileiro, de um modo carinhoso e hilário, dizia que Deus era brasileiro. Que Deus ajudava o povo brasileiro, que Deus era misericordioso. Então, para todos vocês que esperam a pátria melhor, o Brasil é uma pátria muito querida. Mas depois desta pátria querida que nos viu nascer, ainda há uma outra pátria, onde passaremos por 7 anos e voltaremos à terra. Viveremos aqui para todo sempre. 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, depois na terra, no milênio, e depois com o povo natural da terra, o povo que não conhecerá o pecado. Muito obrigado a todos vocês. Não tenho mais posto vídeos, porque eu tenho tido problemas no meu sistema de computação. Mas, com a ajuda de Deus e de todos vocês, continuaremos. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, receba a bênção do Senhor. Amém e amém.